Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Podadeiro e você está no Decisão Podcast. E hoje nós recebemos Gui Fabiano. Seja bem-vindo, Gui Fabiano. É um prazer recebê-lo no Decisão Podcast. Prazer é meu estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que hoje vai ser um tempo incrível, onde Jesus vai ser glorificado e nós vamos falar muita coisa boa por aqui. Glória muito obrigado a Deus. mesmo pelo convite. Maravilha. Muito bom. E comigo tá o Ed, compondo a mesa aqui do lado do Decisão Podcast. Sempre é muito um prazer estar aqui hoje nesse dia. Agradeço muito aí o convite que você também recebeu por nós aí. E eu tenho certeza que o Senhor vai te usar muito para falar conosco aí nesse dia tão maravilhoso. Amém. E é isso aí. Vou te fazer a primeira pergunta pra gente utilizar ela como gancho e a gente seguir o podcast. Beleza, Gui? Vamos embora. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. A pergunta pro Gui é um pouco extensa, mas eu tenho certeza que você vai entender o propósito dela. Seguinte, Guilherme, você é casado, pai da Júlia, presbítero e também leva um ministério itinerante. A Bíblia mostra que a família é a primeira instituição criada por Deus, a base de todo o chamado. Na sua visão, qual é a importância de manter a esposa, os filhos firmados na fé como prioridade? E de que forma essa conduta dentro da casa pode influenciar o destino do ministério e da vida cristã? Um pouquinho extensa, mas aí a gente vai destrinchando ela. E já começamos, eu acho que da melhor forma, né? Porque eu acho que a primeira coisa que nós vamos apresentar ao Senhor é, dos nossos frutos, é a nossa casa, né? Amém. É a nossa família. E pegando um gancho aqui pra gente começar a conversa, eu brinco que eu divido minha vida em 3 etapas, né? Entendendo características do Senhor em cada uma delas. Eu falo que minha vida de solteiro, essa chave virou assim agora, recente. Minha filha tá fazendo 1 ano agora esse mês. E então, essa chave virou recente na minha vida. Eu falo que na minha solteirice, no meu tempo de solteiro, eu tive essa oportunidade de sempre estar dentro da casa de Deus, né? Então eu conhecia muito da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a gente imagina aquele vento, aquele fogo, a água, então alguma coisa muito em movimento. Movimento. Então ele estava sempre em movimento e eu sempre correndo, sempre fazendo as coisas, sempre curtindo muito tudo, né? Que Deus me colocava para fazer e minha vida mesmo. Foi muito legal assim. E depois quando eu caso com a minha esposa linda, Isabelle, te amo. É isso aí, tem que tratar bem as mulheres. E aí quando eu caso eu falo que eu comecei a entender mais profundo do amor de Jesus, que é um amor sacrificial que morre pela sua noiva, né? E eu comecei a entender isso e eu acho que o processo da vida vai quebrando o nosso orgulho. E no momento que a gente casa, a gente começa a perder muito mais do nosso orgulho, porque certeza. Agora não sou eu a prioridade, mas é a pessoa que está comigo que é a prioridade, é quem eu tenho que fazer feliz. Verdade. E no momento que eu me torno pai, eu começo a entender a profundidade do amor de Deus, né? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque nessa profundidade do amor de Deus, que é um amor muito responsável, é um amor que literalmente não tem orgulho, porque eu acho que quando você vira pai, quando você para pra pensar em alguma coisa pra você, é raro. Porque você tá o tempo inteiro... Pensando. Assim, coisa básica, se você pega o seu celular e o seu álbum de foto, só dá a criança. Tipo, você compra armazenamento e tem foto da criança. Porque a criança vira a prioridade. E quando você chegar, né? Quando nós nos chegarmos ao Senhor, nós que somos pais, temos família, o que vai ser primeiro apresentado, o fruto vai ser a família. Então eu acho que a dedicação e o tempo vira integral para isso e vira prioridade e deve ser prioridade. Porque eu acho que a palavra fala, né, que é a prioridade a nossa casa. Então não adianta eu chegar ao Senhor com tantos frutos e com tantas coisas se minha família foi destruída e minha família foi destruída por uma negligência minha, por uma falta de compromisso meu, né? Deus, ele tá interessado hoje nas pessoas que eu tenho que cuidar. Eu acho que a vida é feita de cuidar de pessoas, se relacionar com pessoas. E a nossa família são as pessoas mais próximas e é a nossa responsabilidade maior de cuidar. Então, imagina que triste, e eu falo triste, se eu chego com um ministério perfeito diante do Senhor, onde o meu relacionamento com as pessoas do meu ministério é perfeito, os relacionamentos com os meus pastores, tudo é muito legal, só que dentro da minha casa tem uma falha. Aonde é o primeiro lugar onde eu deveria colocar todas as minhas forças, ali tá com uma falha. Então, assim, sem dúvida nenhuma, isso é prioridade e eu tenho vivido e entendido isso cada vez mais de uma forma intensa na presença do Senhor e isso também gera alguns atritos com pessoas que não pensam da mesma forma, né?
E eu queria até te incentivar, busque primeiro a vontade de Deus ao invés das pessoas. Por quê? Porque quando você prioriza sua família, às vezes você tem que falar não. Muitas das vezes. E às vezes o não para algumas coisas fazem as pessoas falar, uai, mas o Guilherme é uma pessoa que era tão ativa, agora não está tão ativo. Eu estou ativo, dentro da minha casa. E, né? o não é um princípio de sabedoria também, né? Sim. Quando a gente aprende a falar o não no momento certo, a gente, de certa forma, está contribuindo com um todo, né? Sim. Não, então, não, de certa forma, quando a gente aprende a dizer não para algumas determinadas coisas, é um grande avanço na nossa maturidade. Sim, e quando nós estamos em família, nós vamos ter que aprender a dizer muitos nãos para que o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, seja bem cuidado. Então, assim, eu oro, eu e a minha esposa... Então, assim, a nossa criança vai fazer 1 ano, né? Nossa bebezinha. E muitas demandas nesse assim, e é tudo muito novo. Por exemplo, agora ela começou a ter as vontades de, tipo, não quero isso e ficar bravinha com o que não quer. E aí outro dia eu olhei pra ela e falei assim, cara, como que nós vamos corrigir? A gente já vai dar bronca, tem hora que dá vontade de dar um apertão nela, assim. E eu falo assim, como é isso? E a gente vai entendendo em Deus como que vai ser nesse cuidado. Então, eu acredito que eu tô nesse processo de entender, né? Eu tô casado faz 3 anos, indo pro 4º ano, e a nossa filha com 1 ano. Mas, sem dúvidas, uma chave já virou. Eu acho que a questão do orgulho quebra muito mesmo nesse momento. E, sem dúvida, hoje é o que nós mais oramos em casa e pedimos discernimento. Tipo, Deus, que a gente consiga apresentar esse fruto da nossa família em primeiro lugar para o Senhor com excelência, né? E entendendo já, com a menininha de 1 ano, que não é sobre o que a gente fala ou sobre o que as pessoas conhecem de nós, né? É sobre o que ela tá vendo ali. Exatamente. Né? Então, se ela vê a gente lendo a Bíblia, se ela vê a gente ouvindo louvor, ela já se conecta. Então, assim, é muito louco uma criança de menos de 1 ano ouvir uma música, já levanta a mãozinha, já... Isso é por quê? Porque ela vê a gente fazendo o tempo inteiro. Verdade. Então, não é pelo que as pessoas vão falar sobre mim, mas é sobre o que ela tá vendo. Então, nós temos orado muito para Deus nos dar graça nesse sentido, para que ela aprenda com a gente e que Deus possa receber isso, né? Conta pra gente um pouquinho de quem é o Guilherme, como que é a trajetória do Guilherme, como foi essa trajetória. O Guilherme é cristão de berço, o Guilherme teve um encontro específico com Jesus num determinado momento da vida. Conta pra nós aí quem que é o Guilherme, pra galera, a audiência do Decisão Podcast conhecer exatamente quem é o Guilherme. Amém. O Guilherme, é esquisito falar sobre a gente, né? Mas o Guilherme tá na igreja desde pequeno. Meus pais se converteram, eu tinha 2 anos de idade, então eu tive o privilégio de crescer num ambiente cristão, né? Então eu cresci dentro desse ambiente, meus pais faziam parte da equipe de louvor, então eu cresci dentro desse ambiente do Ministério de Música, do Louvor e Adoração, mas, né, eu não tive um tempo que as pessoas falam, o desviado que saiu da igreja. Não tive esse tempo, graças a Deus. Só que também eu falo que o encontro com Jesus e a conversão, ela é constante. E em um determinado momento da minha vida, na adolescência, juventude e adolescência ali, entre os 17 e 18 anos, eu percebi, eu falei assim, cara, eu conheço esse Jesus que os meus pais me ensinaram, que o meio onde eu estava me ensinou, só que, como falava a palavra, eu conheço de ouvir falar, né? Eu conheço de ouvir falar. Tive muitas experiências incríveis com o Senhor desde a minha infância, tipo, muitas mesmo. Depois nós vamos falar sobre composição, sobre tudo mais, só que isso já começou comigo desde a infância. Então, assim, eu já tive experiências muito legais com o Espírito Santo, de sonhos e visões e tudo mais, e eu acredito que Deus ele vai se manifestando, né, através da nossa vida. Só que existem momentos que a gente entende, nossa, eu tô mais nas obras da carne do que fruto do Espírito. Então, na adolescência, houve um momento muito específico, assim, onde eu parei e falei assim, Deus, eu não tô fazendo aquilo que eu deveria fazer. Isso é uma coisa já polêmica que vamos entrar aqui, mas, como é o primeiro podcast, então eu nunca falei sobre isso, mas eu sempre tive envolvido na igreja, como eu disse. Então, eu sempre tive em liderança, sempre tive cantando, e na minha época de adolescência e até os 19, 20 anos, assim, mais ou menos, já estava ativo na igreja, e um momento eu parei e falei assim, cara, como pode um cara que ouve a voz do Espírito, um cara que entende e conhece Cristo, tá preso em pornografia?
esse detalhe, que não é um detalhe, é uma grande prisão que muitos Muitos. jovens vivem, é algo que precisa ser tratado, É. né? É algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser trazido à mesa, Sim. realmente, para uma conversa. Porque eu acredito que muitos dos jovens estão nesse lugar, estão nessa prisão. E eles, de certa forma, não conseguem se expressar para sair disso. Sim. E quando a gente tá num contexto fora de igreja, isso é normal. Então, assim, eu conheço pessoas, que é triste ouvir essa história, mas eu conheço pessoas de tipo assim, que os pais na adolescência já levavam esse lugar O pro prostíbulo, tem pai que leva para o prostíbulo. né? Então, assim, e eu não fui criado nesse conceito, e de repente eu tava não praticando fisicamente, mas espiritualmente, consumindo pelos meus olhos, muita coisa errada, né? E foi um choque, assim, né? E um dia meus pais descobriram que eu assistia pornografia, e aquele dia foi um choque, um regaço, e naquilo... Só uma pausa, você tem 42, ou não? O quê? É, 42. É, 31. 31. 31, né? E a gente tá falando isso na sua mocidade, mais ou menos em... Vamos colocar, tipo, dos 16 aos 20. Que não tinha todo o acesso que tem hoje. Que não tinha todo o acesso que tem hoje. Né? Que, pelo menos na minha época, eu tinha que ir num espaço separado de uma locadora para alocar uma fita desse tipo de conteúdo. É, Hoje, tá aqui. Tá na palma da mão. é. Então, você começa a consumir a timeline, daqui a pouco tá nos vidinhos impróprios. Sim. Então, Sim. hoje... Não, hoje se respira, né? Graças a Deus, Vamos falar sobre, né? Então, aí, eu vi que eu comecei a consumir isso. E realmente, a pornografia é uma coisa que te prende num grau que você não presta atenção e você tá quase o dia todo consumindo. Ainda mais nessa fase que, assim, depois dos 18 eu comecei a trabalhar, mas antes eu ficava só na escola e em casa, né? Então, eu fazia isso, obviamente, de forma escondida, mas eu via, cara, eu tô consumindo muito. Isso é muito errado. E eu falava, gente, e eu não conseguia, e eu falava, meu, eu tô cantando na igreja. Eu tô fazendo as coisas, como que pode? E era uma culpa, era um peso sobre mim. E nesse momento foi um divisor de águas, assim, na minha vida, que eu entendi e eu falei assim, cara, tá jorrando de mim uma água muito poluída. Então, assim, Deus tá me usando por misericórdia. E desde lá eu acho que eu já comecei a entender um pouco sobre essa questão do ser reconhecido por Deus, né? E não pelas obras. Eu falei assim, mas se eu me chegar diante do Senhor agora, Ele vai falar assim, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Exatamente. E nesse momento, eu falei assim, eu preciso de uma mudança radical. Eu preciso sair disso. Eu preciso me livrar disso, né? Mas a gente utilizando esse assunto, Gui, os jovens, eles realmente sentem esse sentimento de não compartilhar o que eles estão fazendo por, de repente, se sentir impuro, se sentir num lugar que ele não vai ser acolhido. Eu acho que a gente não está na hora da gente tirar a hipocrisia desse lugar, dessa cena, e acolher esses jovens e falar assim, meu, eu gosto de estar fazendo aqui, eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo. E trazer esse jovem para perto e caminhar com ele para ele abandonar essa pornografia. Isso é fundamental. Tanto que eu tô trazendo nesse assunto exatamente por isso. Pra falar... Porque geralmente a gente tem a tendência de jogar as coisas para debaixo do tapete. Vamos mostrar o que tá perfeito na nossa timeline aqui, né? E hoje com as redes sociais é pior ainda. Né? Então eu tô consumindo pornografia. Mas aos olhos de todo mundo, eu tô bonitinho, eu tô em cima do altar, tô cantando, eu tô lindo. Tocando, tá tudo beleza. Certo, né? Mas a pornografia tá para baixo do tapete. Então não é mais fácil a gente, mais maduro, que já passou por esse lugar, trazer esse menino, essa menina para perto e falar, olha aqui, eu entendo o seu pecado, você está consumindo, realmente não é fácil sair daí, mas existe como sair daí, existe um meio para sair daí. Sim. Eu acho que essa hipocrisia, eu acho que ela tem que ser tirada da nossa vida e fazer o que você está fazendo hoje, trazer esse assunto à tona e realmente trazer a cura para a pessoa. Sim, tanto isso quanto outras coisas, né? Coisas que sempre ficam escondidas, pornografia, a mentira, o abuso, né? Quantas pessoas são abusadas e não falam sobre o assunto, não querem ser tratadas sobre o assunto. A própria masturbação ou até outros pecados, a pessoa praticar isso e não falar. E assim, gente, quando nós fazemos essas coisas e colocamos debaixo do tapete,
nós estamos comprovadamente falando, estou buscando a aprovação de pessoas. Só que nós estamos completamente desaprovados por Deus. Exato. E Deus, ele faz isso que você está falando. Ele não é hipócrita nesse nível de rejeitar. Ele fala assim, vem que eu quero te curar. Exato. Né? Então, por exemplo, o que eu fiz para me livrar disso? Como foi esse meu processo? Vamos lá. Primeiro foi o choque. Então, isso tinha que ter sido exposto. Né? E eu falo assim, Deus, ele cuida tanto de nós que quando ele expõe para te curar. Eu acredito que se você hoje, que está assistindo a gente, já se confessar, já falar para Deus, você talvez não vai nem precisar passar por um momento de exposição como eu fui passado, como os meus pais. Que vai ser curado. Que vai ser curado. Mas essa exposição foi um momento de choque e eu falei assim, cara, isso precisa mudar. Não dá. Né? Como eu sabia que o Espírito Santo já habitava em mim, e eu não perdi o Espírito Santo por conta do pecado, eu sempre senti essa culpa e essa cobrança, mas era o Cristo de ouvir falar, não o que estava dentro de mim, né? E eu falei, como eu vou fazer para me ajudar nisso? Então, nesse momento que eu tive esse choque, eu falei assim, tá, eu fiquei sozinho com Deus e falei, Deus, o que eu vou fazer? E aí, desde então, eu lembro que eu fazia jejuns de 24, 48 horas só na água, e eu falava assim, a cada 1 hora eu vou parar e vou ler a Bíblia, e eu separava os versículos que falavam sobre santidade. Então, de hora em hora, eu lia um versículo sobre santidade e declarava esse versículo sobre a minha vida. Eu falava assim, eu vou ser santo como o Senhor é santo. Boa dica. E eu sempre fazia isso. E quando eu via, eu fazia isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Às vezes, quando eu via que o negócio queria voltar de novo, eu parava e falava, tô com desejo, deixa eu já fazer o jejum. E uma outra estratégia muito bom, como eu falei no começo, a gente sempre tá com pessoas. Exatamente. Né? Estar com pessoas. Então, eu tinha amigos que também passavam pelo mesmo problema que eu, porque outra hipocrisia é você fingir que a tua vida é sempre perfeita e você nunca passou por um problema do tipo que todo mundo, na maioria dos casos, passa, né? Sim. Mas, às vezes não é a pornografia, mas é uma outra coisa que também precisa ser tratada. E para Deus não existe pecadinho e pecadão, estamos todo mundo no mesmo pacote. Na mesma régua. Farinha no mesmo saco. Exatamente. E aí uma coisa que a gente fazia com os amigos, e aí no caso eu tinha um amigo específico que a gente sempre conversava sobre o assunto, né? Nossa, mano, eu preciso ser tratado nisso, eu também. Então a gente fazia um combinado. De que às vezes quando dava tava sozinho, ficava alguma coisa assim, eu ligava pra essa pessoa. E aí, mano, como você tá? Beleza? Ah, tô querendo conversar. Tipo, aleatório? Eu vou conversar com alguém pra sair do gatilho. Porque eu falo que o lugar onde o pecado habita é a solidão. Quando você tá sozinho, você é muito propenso a pecar, né? Então, quando você tá sozinho, as oportunidades aparecem e não tem ninguém te vendo. A não ser Deus. A não ser Deus. Então, não tem ninguém que te julga aqui hoje te vendo. Então, a probabilidade de você pecar é muito maior. Então, já vai um outro conselho. Fique sempre com pessoas perto de você e pessoas melhores que você que apontam para Cristo, né? Porque senão essas pessoas te afundam ainda mais. Então, esse processo foi um processo... de se conhecer, de entender de autoconhecimento. Que horas que isso acontece? E os Quais gatilhos, são os porque gatilhos para isso acontecer? os gatilhos vêm, né? Então você tem que ter um autoconhecimento para fugir deles. Exato. E tanto para esse quanto para todos os outros tipos de pecado, gente, eu acho que a solução maior é se aproximar de Cristo. Então, às vezes, eu tô mentindo, eu tô assistindo a pornografia, eu tô, sei lá, matando, eu sou um assassino, eu tô roubando, eu tenho esse... eu bebo muito, eu fumo, eu tenho todas essas coisas que eu falo que me afastam de Cristo, e aí eu penso, eu vou mudar isso primeiro. Então, a minha meta é, vou parar de assistir pornografia, vou parar de fazer tal coisa, vou parar... Cara, você por si só, você não vai conseguir. Nós não conseguimos por nós mesmos. Então, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, Cristo em nós vai nos purificando. Amém. Então eu fui entendendo que quanto mais próximo eu fosse de Cristo, mais limpo eu seria. Quanto mais distante eu estaria de Cristo, mais sujo eu estaria. E isso é uma coisa, Guilherme, separou, graças a Deus, mas é uma coisa que para todos os outros tipos de pecado, nós temos que estar sempre atentos. Se nós estamos próximos a Cristo, Cristo nos purifica. Amém. Cristo nos livra dos nossos pecados. Ele que pagou o preço por nós. Sim. Se nós vamos tentar pagar um preço para tirar um pecado de nós não vamos ter como. Não tem então como. Nós precisamos nos aproximar dele, e à medida que nós vamos nos aproximando dele, o pecado vai saindo de nós. E à medida que a gente vai deixando esse relacionamento, as oportunidades para pecar ficam muito maior. E o primeiro passo é reconhecer. Reconhecimento. Reconhecer. Porque se você for sentar numa roda, é difícil você conseguir
chegar nesse assunto e a galera se desarmar e erguer a mãozinha, eu tô nesse lugar. É muito difícil. É muito difícil. Então, o primeiro passo para a cura é reconhecer que você precisa de ajuda. Sim. Então, é isso aí. Aquela oportunidade que nós tivemos de fazer aquele encontro na sua a gente casa. Teve um encontro de homens, né? E acabou que alguns jovens estavam presentes. E realmente, até nos surpreendeu, porque muitos deles estavam nesse lugar, né? E não tinha ajuda, na verdade, né? Então, nós se reunimos, oramos por cada um deles, pedimos para que o Senhor pudesse, né, limpar a mente dessa prostituição, enfim, dessa pornografia e tudo mais, mas exatamente 5 ou 6 deles estavam justamente nessa mesma situação da pornografia. Uma vez eu ministrei num culto de adolescentes e falei sobre o tema, e assim, era loucura, e a gente sempre ouve pelos dados, né, mas eu nunca tinha visto isso presencialmente, mas o tanto de meninas também que consomem pornografia hoje. E a gente sempre fala de jovens, e isso aconteceu na minha juventude, mas é mais triste pensar que hoje existem pais de família que estão nesse lugar. Sim. Exatamente. E assim, e não é triste, no caso eu falo julgando essas pessoas. É no fato de, gente, existe solução para todos nós que estamos no mesmo saco, sujeitos a isso. É se aproximar de Cristo. É porque, de certa forma, eles estão deixando de viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles, para a família deles, para a casa deles. A gente se suja demais, gente. E quanto mais sujo a gente vai ficando, pensa assim, ó, se Deus tem um sonho para sua vida, Deus tem um projeto para sua vida, Ele não quer sujeira nesse projeto. Então, quanto mais você se suja, não que Deus te abandona, mas mais vai demorar para acontecer, porque Ele vai ter que ficar parando para te limpar toda hora. Né? Porque, graças a Deus, o amor dele é fiel e constante. Glória e Ele vai nos limpando, né? Todas as vezes que nós pecamos, Ele tá ali para nos limpar, mas a gente atrapalha muito a nossa vida. Aí o Gui venceu esse problema, e aí como que... E eu acho que uma coisa interessante também, que eu acho talvez polêmico, mas é uma das principais coisas que me ajudou foi não ter me afastado da igreja. Porque às vezes a pessoa pensa que por estar no pecado ela tem que parar, né? Verdade. Não, então, continue na igreja, continue com as pessoas que estão próximas de vocês. E eu continuei, né? E eu tive pastores, líderes e pessoas que estavam comigo que desempenhavam em mim um papel de Cristo, usando da graça. Porque a graça, ela nos perdoa e a graça, ela nos coloca no mesmo lugar de onde nós estávamos quando nós estávamos caídos. Então, eu nunca parei de fazer as coisas. Só que eu comecei a fazer entendendo o porquê eu estava fazendo. Porque quando a gente entrar no assunto do ministério, que agora vai chegar nesse momento, a gente entende que não é só sobre o que a gente faz, mas sim pela intenção. Isso vai corresponder muito. Então, nessa fase, eu comecei a entender tudo isso e foi um processo muito importante de amadurecimento para entender o que viria depois daí. Porque logo depois disso, eu na igreja, orando, lendo a Bíblia, me aproximando de Cristo, Cristo começou a cumprir coisas que eram prometidas para mim desde a minha infância. Eu tenho até um quadro lá em casa de uma visão que um pastor teve comigo quando eu era pequenininho, que eu tava num riozinho assim, a gente tinha batismo no rio, e no final eu tava brincando, e nessa hora eu saí de perto das crianças. E aí ele me viu com 2 cajados na mão. E foi a primeira visão que tiveram sobre o meu respeito, e esse pastor falou pra minha mãe, e essa minha mãe levou isso tudo, e esse ano, quando eu fui ungido a presbítero, minha esposa fez um quadro, a gente digitou no chat GTP todas as características dessa visão, e aí ele fez uma imagem, eu criança, segurando 2 cajados, foi muito lindo, assim, aí tem esse quadro lá em casa agora. E aí, nesse momento, eu comecei a entender, cara, Deus fez tudo isso, criou esse amadurecimento para eu poder começar a trabalhar para Ele, agora de uma forma correta. E foi nesse momento, logo depois disso tudo, dessa libertação, onde Ele começou a me tirar das 4 paredes da igreja. Então foi ali que eu comecei um processo que eu já sempre estava envolvido com música, sempre cristão, já cantava, já liderava louvor na igreja, de jovens, de adolescentes. E aí ali eu começo meu ministério itinerante. Em 2013, eu faço a gravação do meu primeiro projeto, que foi um milagre, assim. Deus fez tudo de forma como que eu não esperava. Eu lembro que eu gravei isso em uma semana, e as pessoas me ajudando, patrocinando mesmo assim o projeto, porque eu não tinha condição. E depois disso eu lembro de uma conversa que eu tive com o Brunão,
não sei nem se ele vai lembrar, o Bruno do Morada, que ele era aqui de Rio Preto ainda nessa época, a gente tava num bate-papo e ele tava falando sobre as composições e ele falou assim pra mim, o que eu vejo, porque eu falei pra ele que, tem as músicas, ele falou, por que você não grava? E eu falei assim, porque eu não tenho dinheiro. E aí ele virou e falou assim, tá, mas quem que te patrocina? Eu falei assim, eu não tenho patrocinador. E ele falou assim, quem que te patrocina? E na hora eu entendi que ele tava falando de Deus, né? Fiquei quieto. E aí ele falou assim, eu vejo vasilhas de água e água parada. E o que acontece com água parada? Na hora eu falei, dengue. Eu falei, vai adoecer aqui. E aí eu entendi que essas águas precisavam ser derrubadas e aí o Espírito Santo começou a fazer. E foi nessa época que eu comecei o ministério itinerante. Ainda solteiro. Então, e aí o Espírito Santo começou a me conduzir, a me levar para lugares, e eu tive já oportunidades muito lindas na minha vida de conhecer pessoas que me inspiram, me inspiraram. E dentro desse processo todo, do itinerante, de começar a sair cantando, né, e ministrando sobre a palavra de Deus, em um determinado momento dessa história da juventude, Deus me chama para cuidar de jovens. E aí eu assumo a liderança da igreja local, onde eu estava no momento, e fico por 7 anos na liderança de jovens lá. Escola. Uma escola. Porque às vezes nós não entendemos realmente, nós temos pressa naquilo que Deus nos promete. Queimar etapas, né? Só que a gente pula as etapas. E quando eu parei para assumir a liderança de jovens, foi um momento específico da minha caminhada como ministro de louvor, onde eu estava saindo muito para ministrar. Onde eu tinha rompido uma bolha regional e Deus estava me levando muito legal. E aí, de repente, chega esse convite, vai para uma igreja local, volta para a igreja e fica lá dentro. E eu falei, ok. E eu falei, o que vou obedecer, mas o porquê que eu estou obedecendo? O que Deus está fazendo comigo nesse tempo? E aí, depois dessa escola de cuidar de jovens, que, glória a Deus por todos os líderes de jovens que soam a camisa. É benção. Eles precisam de uma estrelinha extra, né? Eu acho que o departamento infantil deve umas 5 estrelinhas. É. O de adolescentes, apesar de dar trabalho, os adolescentes são muito assim, né? Vamos fazer, então é mais fácil. O jovem é mais folgado. Então você tem que suar um pouquinho mais pra fazer as coisas. Mas... E eu vou puxar um abraço pra minhas sardinhas. O de homens precisa de uma coroa inteira. Não, é verdade. Ô, Jesus, lembra de mim. Vamos ver se esse vai ser o próximo passo da caminhada aqui. Mas aí, nesse tempo, né, que eu assumi, eu falei, cara, por quê? E hoje, né? Então nós estamos aqui já em 2014, 15, 16, 17, eu tô na liderança e vou caminhando, 18, 19, 20, 21, 22. Não, então eu comecei na liderança antes, foi logo nesse 2013. E aí eu vou chegando nesse momento que eu estou. Então eu fui entendendo que as oportunidades para pregar estavam sendo outras. Então eu não estava só mais sendo convidado para cantar. Peraí, vamos entender. Você começou o ministério itinerante. Comecei. Antes de ser líder de jovens. Antes de ser líder de jovens. Aí você ficou um tempo nesse Foi ministério. 1 ano e meio só saindo pra cantar. E bem intenso. E aí tava legal. Muito legal. Top era aquilo que você almejava. É o que eu pensava Ah. que era o que Deus tinha pra mim. Aí você tava numa vibe legal. Muito boa. Vivendo o ápice daquilo que você tava... Eu vou viajar de avião, sabe? Da vizinha da Ana entendi. Paula. Eu tava aqui, eu tô viajando de avião, tô pegando van, levando galera pra todo mundo, a banda comigo. A gente ia Passava com o quê? equipe. Ficava... Eu Chegava- sempre voltava. pra Mas era base. final de semana inteiro fora, voltava na segunda, final de semana inteiro fora, voltava pra Mas como que era, só pra gente entender esse lugar da igreja local, como que, pra gente trazer isso aí pra galera, porque a galera é o sonho da galera que é músico, que toca, é isso aí. que você tá vivendo. É o Fazer sair. isso, É o sair. Mas eu sempre... vou pegar minha case, vou pegar meu violão, vou pegar minhas coisas, vou pegar minha passagem aérea e vou viajar. E como que ficou essa lacuna na igreja local? Eu sempre fui muito bem instruído. Então eu nunca deixei a igreja local. Então isso é uma coisa que pra mim é fundamental na vida. O que estava acontecendo nesse momento era um elástico. Então, tipo assim, o meu pastor me liberava e eu voltava. Eu nunca saí do ministério de louvor local, eu nunca saí de alguma liderança dentro da igreja, porque eu entendo que nós precisamos estar na igreja. Não dá pra ser só itinerante. Sim. Então a gente sempre precisa estar na igreja, né? Então no tempo que você começa a sair muito,
Tá tudo bem? No tempo que você começa a sair muito, as coisas vão mudando, só que você fala, não, vou permanecer aqui na igreja onde está o meu ninho, né? Onde eu sou cuidado, onde eu sou confrontado, onde eu sou corrigido, porque as coisas não acabam, né? Sim. Então ali a gente vai ser sempre confrontado e ensinado nesse lugar. E a gente não pode sair desse lugar. Então é fundamental estar na igreja local. Então por mais que a gente tenha muita vontade e, meu Deus, que legal que é sair, que legal que é tudo Porque, isso. Gui, a gente está falando hoje por uma base de jovens que está acompanhando esse podcast. Então, um percentual muito grande deles querem viver isso. Sim. Querem viver isso. E muitas das vezes, esse confronto que você falou aqui era o elástico. Ia para fora, ministrava, voltava. Ia para fora, ministrava e voltava. Muitas das vezes, se houve algum tipo de... Ô, Gui, dá uma segurada, você está saindo muito. Houve esse lugar? Vamos entrar nesse lugar? Vamos entrar nesse lugar? E como que foi, como que você recebeu isso? Porque isso que é o... Se houve e como você recebeu. Sim. Então, vamos lá. Houve. Galera, houve esse lugar. E como eu recebi? Foi muito difícil entender tudo isso. Então, assim, eu sempre tive convicção do que eu estava fazendo, porque eu estava próximo de Cristo, então ele ia me falando. Então, eu sempre tive muita convicção do que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, o que eu devo fazer nesse momento. Mas, quando você começa a fazer algumas coisas, outras coisas e outras pessoas, infelizmente, às vezes não entendem muito bem aquilo que está acontecendo, né? Porque Deus está falando algo específico para você, que às vezes não é uma realidade dela. Então é difícil você entender. Então, assim, infelizmente, eu também, vamos falar isso para abrir a mente das pessoas, né? Eu tive, sim, umas seguradas, né? Não acho legal e às vezes, infelizmente, às vezes as pessoas sorriam para aquilo, só que eu via sempre uma forma de tipo, não vamos liberar o Guilherme, não vamos até aqui não. E eu acho que a minha posição em relação a isso foi sempre ter um coração ensinável e submisso a lideranças. Então eu sempre entendi assim, tá, meu líder não está entendendo ou apoiando isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer? Não. Mas eu vou tentar fazer de uma forma consciente e eu vou orar muito para que Deus toque no coração desse líder. Então, assim, eu posso falar com clareza que eu já fiz muitas coisas que eu sabia que talvez a liderança não concordava com aquilo naquele momento, só que eu orei tanto para Deus fechar a boca dos leões, que no momento Deus fechou a boca do leão e a pessoa falou sim. Então eu não fui embaixo de insubmissão. A pessoa falou sim. E eu fui. Mesmo que ela não estava concordando com aquilo. E o mais legal de tudo é saber que depois eu via essas pessoas entendendo isso e fazendo igual. Então eu falei, então tá tudo bem, a pessoa entendeu que eu estava fazendo o correto, né? Mas, então já aconteceu isso e a minha orientação é essa. Ore muito pelos seus líderes, não saia da igreja local, tenha um coração submisso, tenha um coração ensinável. Tem coisas que acontecem que não vão ser a mesma coisa que você pensa. Mas se você está debaixo de uma liderança, você precisa honrar ela de alguma forma, né? Então aí você tem que orar mesmo para você conseguir fazer tudo. E Deus vai abrindo as portas, Deus vai fazendo. A não ser que você esteja sobre uma manipulação, que aí é um problema muito sério. Então se você está debaixo de uma liderança que te manipula, que você é manipulado, aí você está debaixo de um falso profeta, né? Então a pessoa que não te deixa crescer, ou a pessoa que não aceita que você cresça mais que ela. Ou aquela pessoa que começa a te tesourar porque tá vendo que você tá fazendo coisas que ela não tem capacidade mesmo de fazer. E ao invés dela vir e querer que você some com ela, mas ela querer te podar, talvez nesse momento seja um momento de refletir sobre qual liderança você está. E aí ao invés de você falar mal dessa liderança, saia. Não estou falando da igreja, Sim. mas estou falando daquele departamento, daquele ministério, daquilo. Porque senão, gente, isso eu aprendi muito sobre essa questão da intimidação, sabe? Se eu não tenho livre acesso ao meu líder
se eu não tenho esse lugar de conversa, de troca, e é uma coisa, eu tenho medo da pessoa que tá me liderando, ou essa pessoa tem um poder tão grande que me coloca esse medo de falar com ela, esse medo de fazer as coisas e tudo mais, eu tô debaixo de um espírito de intimidação, e esse espírito vem de uma característica de Jezabel. Exatamente. Então isso não é cristão, isso não é bíblico. E aí se eu continuo naquele departamento, não pelo fato do departamento estar certo ou errado, mas eu, no lugar errado, sou Jonas. Então o barco afunda, a tempestade vem, porque eu estou no lugar errado. Então é sempre bom eu orar para falar, Deus, é aqui, eu tô fluindo certo. E se você tá no lugar errado, muitas das vezes também, aquilo que Jonas ocasionou no barco é por ele estar no lugar errado. Ele, de certa forma, ele pegou um problema que era dele e levou pros outros. Exato, né? exato. Pegou e falou assim, olha, esse problema é meu, agora eu estou dividindo com vocês. Exato. Sejam bem-vindos ao meu problema. Então eu acho que isso Né? acontece muito quando você tá no lugar errado. Quando a via de mão dupla, tá? Sim, tipo ó, assim, via de mão dupla. eu estou certo, mas no lugar errado eu vou pesar aquele departamento, ou o departamento tá errado, só que eu também tô nele, eu vou atrapalhar aquilo ainda mais de acontecer. Piorar um pouco mais, né? Vou piorar ainda mais. Então eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio no Senhor, né? E não deixar a igreja local jamais. É, a Ser igreja- membro, estar debaixo de uma liderança. A igreja local ela é importante pro treinamento, que nem você... Muito. Você voltou, ficou 7 anos liderando os jovens. Ali foi uma escola, um treinamento. Continua aí contando pra nós aí. Depois que você tá... Nessa questão dos jovens, que você voltou pra liderar os jovens, mas ainda você continuou com o ministério itinerante. Continuei. Só que aí a gente sabe que não dá pra ser da mesma Conciliar. forma. Principalmente porque, igual eu falei, a minha saída era finais de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. E o domingo eu sempre priorizei estar na igreja em um dos cultos, né? Mesmo sendo itinerante. Porque, assim, sempre temos que estar na igreja. Então, qual que era a minha lógica? Eu vou fazer esse final de semana uma agenda de manhã no domingo e volto domingo à noite pra minha igreja. Ou eu vou fazer à noite, domingo de manhã eu tô na igreja. Aí eu saio pra raras as exceções que eu não conseguia chegar. Então, naquele culto específico eu não estaria. Mas eu sempre buscava estar no domingo. E aí agora, sendo líder de jovens, eu teria que estar aos sábados, que era onde era o nosso culto. Então, assim, essa loucura que tava criando-se do itinerante deu um break. Parou muito. Diminuiu as agendas. Diminuiu muito. Sim. Até porque, para eu consolidar essa liderança, o que eu estava enxergando para o ministério naquele momento, como eu ia conduzir aquilo, eu precisava estar ali, né? E eu sempre ficava nesse conflito. Cara, eu não tô entendendo por que eu tô aqui. Mas eu queria estar aqui. E tá sendo bom estar aqui. Só que, como a gente falou, foi uma escola para o que Deus realmente tem para mim e o que eu estou vivendo nesse tempo hoje. Então, o que eu estou vivendo nesse tempo hoje, se eu não tivesse passado pelo processo da loucura do itinerante no louvor, se eu não tivesse passado pela loucura de ser líder de jovens, pregar, cuidar de pessoas, que foi o que eu mais desenvolvi, né? Hoje eu acho que até como ministro, quando a gente vai para um evento hoje, quando a gente vai para alguma conferência, para algum culto, eu acho que por ter sido líder de jovens, eu honro muito mais todo o trabalho de uma igreja quando ela tá fazendo um evento, porque eu sei como é fazer o evento, né? Em relação a tudo, custos, como que é logística. Então hoje eu entendo muito mais as situações das igrejas porque eu vivi isso tudo, né? Então eu acho que foi realmente uma escola. E aí chego nesse momento e depois, numa conversa com o meu pastor e com uma visão dele mesmo, assim, ele falou assim, Gui, eu vejo você uma águia e eu te conheci sem barba, hoje você tá barba e indo casar. Tô chegando perto do casamento. E eu tenho uma visão de que você é uma águia que eu preciso te empurrar do ninho pra você começar a voar sozinho, né? E isso foi 1 ano mais ou menos antes do meu casamento. E dentro desse processo começaram a acontecer coisas na minha igreja local, onde eu fui sentindo esse direcionamento de sair de algumas coisas. Algumas coisas Deus me tirou mesmo, tipo, ó, não quero mais você aqui. Outras eu fui construindo esse processo da transição, da saída. Foi onde eu saio da liderança de jovens, saio do departamento da liderança do louvor, dos jovens também que eu tinha assumido. E foi onde eu começo, novamente, nesses 3 últimos anos do casamento, a voltar pro itinerante, só que eu volto de uma forma completamente diferente. Então, nesses 3 últimos anos, né, 4º agora, Deus tem feito mais, né? Então, a minha jornada foi uma criança que cresceu
nos caminhos do Senhor, sempre envolvido na igreja. Eu já fiz tudo. Minha primeira função dentro do louvor foi o retroprojetor, que na época não tinha Porta de entrada. o negócio. né? Então eu Não ficava tem lá jeito. entendendo o negócio de ponto-cabeça, colocando. Depois foi a Porta de meia-lua. entrada. Depois eu comecei a cantar. Então essa foi a minha infância. Tive esse momento de choque, onde eu entendi o que Deus estava querendo fazer comigo de verdade. Então não é sobre crescer na igreja, é sobre conhecer Cristo. E aí depois disso Deus me libera para começar a ser itinerante no louvor. Depois ele me pausa e me traz para a igreja. Dentro desse momento, temos tempo? Podemos falar? Dentro desse tempo, aí acontece uma coisa mais engraçada. Me vem uma faculdade. Porque eu sempre imaginei, minha vida vai ser inteira itinerante na obra. Sim. E de repente, meus pais, não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade. Eu comecei a pedir direcionamento para o Senhor e eu faço arquitetura. E aí eu sou formado em arquitetura, tenho um escritório que hoje eu atuo menos, mas eu estou atuando na arquitetura também. Bem pouco, na verdade, porque graças a Deus, Deus está nos conduzindo para a obra agora completa. Então, dentro desse processo também foi de entender, e uma coisa muito legal do processo da arquitetura foi que hoje eu entendo por que eu fiz arquitetura, né? E eu falava assim para Deus, cara, tá, eu tô entendendo, eu gosto, mas o porquê que eu tô fazendo isso, né? E um dia, numa pregação, um pastor começa a explicar sobre a vida de Cristo e aí ele vira e fala assim, tô contando isso só pra... Sim. Hoje faz muito sentido o que eu tô vivendo. Ele fala assim, a palavra carpinteiro que a gente conhece, que é onde Jesus nasceu, na origem é a palavra tecton. E a palavra tecton é uma pessoa que constrói lugares para as pessoas se relacionarem. Então ela constrói coisas do que é feio para belo para que as pessoas vivam e usufruam daquilo em unidade. E aí naquele momento eu falei assim, cara, eu tô aprendendo como Cristo mesmo. Eu não tô fazendo uma escola de ministros, porque Jesus não nasceu numa escola de um sacerdote, ele leu a Bíblia, ele estudou, mas ele não nasceu nessa escola de um pai que é pastor, de um pai que é ministro, e glória a Deus se meus pais fossem, mas eles estavam no louvor, mas eu não tenho essa linhagem pastoral em casa. E eu falei, eu tô aprendendo a criar ambientes para as pessoas se reunirem e glorificar o nome de Jesus. Amém. E aí nesse momento eu virei na faculdade e falei assim, como eu vou criar esse ambiente aqui então? E aí com 6 meses de faculdade, onde Deus tinha me falado sobre isso, eu reuni 12 amigos, os discípulos. Faz o discípulo do Guilherme. Mas foram depois que nós 12 se unimos que eu contei, eu falei, gente, nós somos 12. E aí eu falei, gente, vamos fazer uma célula nessa faculdade? Vamos. E aí fizemos uma célula e nessa célula foram só nós 12, né? E eu lembro que nesse dia eu orei muito, porque o campus onde eu estudava era um campus com muita probabilidade de ter demônios muito influentes ali e muito pesados, né? Então são áreas de muito problema. E aí eu comecei a orar e eu falava assim, Deus, não importam os tronos que estão levantados nesse lugar, a partir de hoje o teu trono vai ser maior aqui, enquanto a gente estiver nessa faculdade, o Senhor vai reinar aqui, e depois de nós vamos deixar esse legado e a gente orava por isso. Foi até assim, eletrizante essa oração. A gente tirou uma foto, postou. Na outra semana a gente fez essa reunião, tinham 24 pessoas. Glória a Deus. Tiramos a foto, postamos. Na outra semana tinha quase 70 pessoas. Na outra semana, a minha coordenadora de curso me chama pra conversar. Guilherme, vem aqui, eu tô sabendo que você tá fazendo um negócio na hora do intervalo. Falei, agora Agora deu ruim. deu ruim. Aí ela virou e falou assim, é um negócio de igreja? Aí eu falei assim, não é de igreja. A gente se reúne, É de Cristo. a gente se reúne, a gente canta algumas músicas cristãs e eu falo um pouco sobre a palavra. E ela olhou pra minha cara assim, eu falei, agora vem. Ela veio e falou assim, tá, se você quiser usar o auditório, então acho que vai te acomodar melhor. Ô, glória a Deus. Ô, glória. Aí eu falei, o quê? As coisas de Deus Eu é falei, assim, o né? quê? Vambora. E a mulher, assim, ela não acredita em Cristo. Então, assim, dentro da probabilidade, eu falei, cara, isso não é... E aí eu queria até honrar a vida desses professores, todo mundo que me passou ali pela faculdade também, que foi bênção na minha vida. E aí nós começamos no auditório, e aí esse auditório se reunia, eu comecei a levar pessoas de outras igrejas para ir lá louvar e cantar. A gente nunca falou de placa de igreja, a gente sempre fazia reunião. E nos 5 anos que eu estive na faculdade, foram 5 anos de célula water, que a gente chamava. Que era um rio que ia fluir naquele lugar. E foi muito bênção, assim. Depois, eu não sei como tá hoje, mas depois eu lembro que, ainda quando eu saí, ficou um pessoal que frequentava, que eles
tinham a ideia de continuar com a célula e tal. Mas foi um outro momento que, assim, foi muito importante pra minha história, nessa formação, sabe? Eu entendi que dentro das nossas profissões, porque às vezes a gente pensa, é o ministro de louvor, é o pastor, Não, dentro da sua profissão, você precisa manifestar o reino. Dentro daquilo que Deus está fazendo com você hoje, você precisa manifestar o reino. E tudo isso me faz chegar hoje, Guilherme, casado, pai, e agora sendo um ministro itinerante, que agora está nesse processo novamente, agora acompanhado com a palavra e vamos falar de um projeto aí, sobre o daqui a pouco a gente projeto, sobre o ministro itinerante. Eu quero fazer uma pergunta assim que pode levar a um lugar meio incômodo, mas não me leve a mal. Como é que você faz essa preparação do ministro itinerante na igreja? Porque assim, eu vejo assim, o ministro itinerante, ele chega na igreja, o ambiente está pronto, a galera trabalhou, a conferência está pronta. Como que é a preparação do Guilherme para realmente levar algo do Senhor para aquele lugar? Como que é a relevância? Porque a pessoa itinerante, de certa forma, ela vai, ela ministra a palavra e acabou, ela vai embora. Tchau. Tchau. É o evangelista. Como que é esse cuidado seu, Guilherme, para realmente estar levando algo precioso para aquele lugar que o Senhor derramou sobre a sua vida? Não tem como eu levar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma igreja, para um lugar que eu nunca fui. Então, qual é o processo? Vamos lá. O processo é a minha vida. Parece loucura. Mas, obviamente, quando uma igreja nos convida e nos dá um tema, estamos trabalhando nesse tema, a gente vai estudar sobre isso, vai pensar sobre esse assunto, o repertório, a gente vai tentar conduzir ele dentro dessa temática. Mas eu acredito que quando Deus ele coloca algo sobre você, é engraçado o que eu tô te falando. Mas assim, as pessoas elas já sabem o que você carrega e ela quer experimentar aquilo. Então, às vezes, se nós não estamos fazendo com que as pessoas tenham esse interesse de experimentar aquilo que está saindo de nós, é porque a falha é realmente o quanto nós estamos buscando aquilo, né? Mas não tem como eu levar o pessoal para onde eu não fui. Então, a minha preparação para uma ministração é diária. É estar no meu secreto nos lugares onde eu quero conduzir as pessoas para chegar, né? Então, eu acho que a leitura constante da palavra, a prática de jejum, os devocionais, e assim, quando eu falo os devocionais, não é o devocional por rotina. Porque o devocional por rotina é muito raso, né? Leia aquele texto que já está pronto, ou leia a Bíblia, faça uma oração. É o estar profundamente ali com Cristo, sabe? E clamar muito pela misericórdia de Deus para Ele nos usar. Mas, e sempre eu peço um direcionamento específico, porque eu entendo que cada ministração que a gente vai não pode ser uma cópia. Apesar das pessoas hoje me relacionarem muito ao que eu falo muito, então eu falo muito sobre Isaías 40, sobre a volta de Cristo. Então as pessoas já meio que esperam esse tipo de assunto vindo do que eu tô falando, né? Mas eu sempre peço esse direcionamento. Então não existe uma igreja, um evento que a gente vá, que eu não pare, que eu não ore, que eu não fale assim, Deus, o que o Senhor está querendo falar para aquele povo, para aquela igreja, naquele tempo, e Deus vai fazendo. E como um ministro itinerante, o que você dá de dica, não? O que você dá de exemplo, eu não estou achando a palavra certa, conselho, para um pastor que está buscando um ministro para levar na igreja dele? Primeira coisa é, veja se esse ministro itinerante pertence a uma igreja local. Eu acho isso fundamental. Verdade. Porque às vezes a gente convida pessoas para vir nas nossas conferências e se você perguntar de qual igreja que ele é, a pessoa não sabe nem que igreja que é. Né? Quem é seu líder? Quem é seu pastor? Quem é seu pastor, então, assim, veja se essa pessoa está ativa também na igreja dela, vê. E assim, obviamente o itinerante, dependendo da proporção do itinerante, ele não vai ser tão ativo na igreja, mas você sabe qual igreja ele tá. E ele tá ali de alguma forma. Ele tá envolvido. Eu acho que hoje nós não precisamos de show business. Nós não precisamos de pessoas para entreter. Então, assim, se o ministro ele não tá numa igreja local, eu já não chamaria. Entendeu? Porque para mim ele tem que estar. Ele assim, tem que estar ali. Ele tem que pertencer a algum lugar. A gente tem que estar debaixo de uma cobertura. Eu acredito que é assim.
Até pouco tempo eu não acreditava dessa forma, não. Por isso que eu estou trazendo para você esse assunto na pauta aqui. Porque a gente tem que trazer o temor, né? O temor do Senhor para a mesa. Então, realmente, é simplesmente para contratar esse ministro e fazer um show, ou é para fazer uma certa mudança necessária que a igreja precisa, né? Então, eu acho que é mais ou menos o que você falou. Já a nossa vida tem que falar primeiro. Aqui, a nossa conduta, a nossa busca com o Senhor e observar alguns princípios. Acho que é por aí. Então eu acho que você precisa saber, né? Se a pessoa tá ali na liderança da igreja local. Um dos principais fatores, se eu fosse uma pessoa que eu fosse convidar alguém e ver essa pessoa, ver o estilo dessa pessoa, ver o que essa pessoa tem para oferecer, né? Porque eu acho que é isso. A gente não precisa de coisa rasa. Eu já participei de muito evento em onde as pessoas tentavam e fazia e tinham toda uma estrutura para o negócio não acontecia. E em outros lugares que a gente só tinha um violão e a glória vinha por conta dessa pessoa, manifestação, né? Do Espírito. Então eu acho que como o convidado, eu viria, essa pessoa está numa igreja local, como tem sido a conduta dessa pessoa, quais têm sido os frutos. E aí quando a gente fala de frutos, é uma coisa interessante, porque não tem como um fruto nascer sem ele ser visto. Então a gente não pode se preocupar em dar frutos, nós temos que se preocupar em estar na videira. O fruto ele vai nascer automático. Mas se a gente olha para uma árvore que é infrutífera, por que eu vou convidar essa árvore para liberar algo para mim? Porque não tem fruto para eu comer. E aí aonde que eu vejo os frutos? Hoje não só nas redes sociais, porque as pessoas forçam bastante frutos ali. Mas eu acho que uma coisa que é muito interessante que eu tenho percebido que está acontecendo hoje, eu falo por mim, pelas agendas que eu tenho feito, é muito sobre as conexões que a gente tem feito e as alianças. Então, por exemplo, hoje eu vou em igrejas que o pastor me conheceu e aí o pastor falou pro outro pastor, ó, esse rapaz, chama ele. Ah, isso é isso que vai sendo falado, sabe? Às vezes a pessoa nem me conhece pela rede social. Porque é a preocupação da grande maioria hoje. Tipo, ser visto pela... Não, mas às vezes eu faço coisas que minha rede social tá aqui, nem postando eu tô. Só que tá acontecendo por quê? Porque aquilo que a gente carrega é um fruto e é de forma espontânea, não vai forçar. Evidencia, né? Então eu veria isso, eu buscaria referências, dependendo da situação, falaria com o pastor, conversaria antes. Então, quero trazer fulano para minha igreja. Eu consigo falar com essa pessoa? Eu consigo entender como é que a pessoa faz? Né? E aí eu convidaria. Eu acho que eu tentaria esse relacionamento. Existe também um certo cuidado sobre isso aí, né? Porque até mesmo você trazer um ministro na sua igreja, ou os pastores mesmo que convida um ministro aí na sua igreja, tem que ter esse cuidado até mesmo para poder ele chegar lá e ministrar algo que vai não conduzir pelo Espírito, e sim manipular aquela pessoa a fazer conforme o objetivo que a igreja quer. Dentro do meu curso, aqueles assim, a manipulação é o ponto mais importante, mais difícil da gente trabalhar. É isso aí. Porque a gente sabe o que fazer. E a gente está vivendo um tempo de resultados. É ou não é? Uhum. A gente está aqui no Decisão Podcast, a gente vê a mídia, a gente vê as redes sociais. Eu estou em contato com uma outra pessoa que tem me ensinado muito. E pessoas pegam um jatinho, tiram foto, postam nas redes sociais para poder fazer o resultado, para acontecer, né? Então esse lugar de, eu preciso acontecer, eu preciso virar, eu preciso ser esse ministro em evidência, é um lugar difícil. É um lugar difícil, porque se a gente quer uma igreja saudável, você está buscando um ministério saudável, a gente está buscando evidenciar Cristo, a gente não pode vender algo que a gente não consegue entregar. A gente tem que realmente falar assim, olha, tem que ter renúncia, tem que ter leitura da palavra, tem que ter busca, tem que ter secreto, tem que ter uma série de fatores, porque senão é só técnica. Só. Né? E manipulação. E manipulação. Exatamente. E aí é um risco muito grande, porque... Por que eu falo que a manipulação é um risco muito grande? Dentro da caminhada, tô com 31. Então, assim, eu já vi muita coisa e eu já experimentei de muita coisa. Então, por exemplo, fui em uma igreja e a presença do Espírito Santo se manifestou muito forte dessa forma. Então, agora eu vou reproduzir isso em outro lugar porque vai acontecer igual. E não vai. Não vai. E aí, qual que é o problema da manipulação? Eu vou dar um exemplo. O Espírito Santo me conduz a montar um repertório para aquele evento. E de repente a música que o Espírito Santo tá falando, por exemplo, um dia eu fui para um repertório, para uma ministração,
E a música que Deus pediu pra eu cantar foi Os Sonhos de Deus, da Ludmilla Feber. Só que ela nunca nem teve no meu repertório. Eu falei assim, tá, mas eu vou direcionar aquilo. Cantei. No primeiro momento, por ser uma música que não é tão conhecida pelos mais novos, a galera ficou me olhando, mas de repente o céu abriu naquela música e o que o Espírito Santo queria fazer, ele fez. E aí o que acontece na manipulação? Eu poderia ter sido instruído a fazer isso. Eu vi que os jovens não estão respondendo, o que eu vou fazer? Já peço para transformar ali a música e já canto um hype. Canto uma música do momento. A galera vai, uou, vai gritar. Só que eu atingi aonde nessa pessoa? Eu atingi a alma. Onde estão as emoções dessa pessoa. E o que vai acontecer quando ela sair dali, a adrenalina vai passar. Só que quando a gente é direcionado pelo Espírito, o que sai de nós vai indo do Espírito, a gente atinge o Espírito da pessoa. E aí ela é transformada por aquilo. Então hoje, infelizmente, as pessoas estão buscando o arrepio, o choro, a alma, as emoções. Elas vão acontecer quando o Espírito é tocado. Só que elas não podem acontecer sem o Espírito ser tocado. Porque se isso acontece, eu manipulei. Verdade. E aí você, a igreja está muito seca. Vamos falar sobre paternidade, vamos falar sobre o pai que te ama, que a galera vai chorar. Por quê? Porque eu quero que o resultado desse culto seja as pessoas chorando. Num culto, a manifestação, o peso da glória veio, as pessoas começaram a falar em línguas, caíram na unção, houve um tremor naquela igreja. No outro, tá todo mundo sereno. Tá, mas a própria palavra fala que um dia Jesus vem como um vento furacão, no outro ele vem como uma brisa. Por que que sempre precisa daquele mesmo mover? Deus ele vai fazendo de forma diferente. E por que que não chora, né? Quando não fala que os discípulos, todos eles morreram por amor a Jesus. Não é verdade? Né? Então é umas coisas assim que a gente tem que voltar às origens. Né? A gente tem que voltar à essência do evangelho. O arrependimento, o fruto do arrependimento. O que a gente tem que pregar a palavra? Para a pessoa se arrepender dos seus maus caminhos, se converter deles e não pecar mais. João Batista. É isso aí. É isso aí. Então, esse é a visão. Né? Essa é a visão. Pode continuar, meu caro. E eu acho que é por esse caminho. Então a gente precisa tomar muito esse cuidado. Eu, como ministro, de entender o que o Espírito Santo está querendo falar. Muito cuidado com a manipulação. Porque, imagina que eu sou o ministro, vocês são a noiva, e aí tá lá numa mesa de jantar a noiva, o noivo. E eu vou chegar como um garçom. Qual que seria o óbvio desse momento aqui, dessa cena? O cara tá levando a mulher pra pedir ela em casamento. Eu vou chegar e vou falar pra mulher, eu como garçom, eu vou chegar e vou ficar falando com a noiva ali? Não, eu vou chegar e vou falar com o noivo. Tá, o que você quer servir? Tudo bem, eu vou... Se ele virar pra mim e falar assim, pergunta pra ela qual é o pedido, eu vou virar pra ela e vou falar assim, qual é o pedido? Mas senão eu vou receber do homem que tá ali conduzindo a conversa, eu como um garçom vou falar ali. Quando eu manipulo, é como se eu estivesse virando pra noiva e começando a falar pra ela assim, ó, você quer comer tal coisa? Porque o noivo vai querer isso de você. Só que ele nem queria pedir aquilo. Ele nem queria falar, eu nem sei o que tá acontecendo. Mas por quê? Porque eu acho aquele prato gostoso, então eu quero oferecer aquilo pra pessoa. Ou eu sei que ela vai ficar feliz com aquilo, mas às vezes o que o Espírito Santo tá querendo dar é outra coisa. Então eu começo a fazer o papel do amante. Né? Então eu começo a seduzir, a conquistar, a falar com a noiva sem falar com o noivo. Isso é manipular. Você imagina você chegar diante de Deus e cada palavra que você falou que diz que ele disse, não foi ele que disse. E aí a noiva vai vir no garçom. E aí ela vai ficar olhando. Ela vai começar a ficar dependente do garçom. E ela vai ficar olhando pra mim o tempo inteiro. O que o garçom vai me oferecer? Exatamente. Ela não vai olhar pro noivo. Hoje ele tem um prato especial. Ele deve ter preparado algo diferente pra mim. Ele sabia que eu ia vir hoje. A minha função é servir o noivo. E aí o que o noivo quiser que eu entregue pra noiva, eu entrego. E aí as pessoas estão preocupadas no que a noiva quer. Qual é a música que a noiva quer ouvir hoje? Qual é o que a noiva quer ouvir de mim hoje? Não, gente, eu não tenho nada pra oferecer de mim. Entende? E aí é muito sério, porque você imagina a raiva. Imagina se você tá lá com a sua esposa e chega um cara que fica conversando com a sua esposa, o garçom que só fica olhando pra ela. A gente teve uma coisa engraçada de que minha esposa tava num lugar que ela tava sendo cuidada nesse lugar e a pessoa só ficava falando comigo. Eu tava desconfortável naquele momento, porque eu falei assim, cara, a atenção desse lugar é pra ela, não pra mim, e a pessoa tá dando atenção pra mim. E eu ficava assim, né? Eu chamo ela de marida, né? Né, marida? Não é verdade? Eu ficava introduzindo ela na conversa. Você imagina Deus quando ele quer falar com a noiva dele e a gente fica se intrometendo e falando aquilo que a gente quer e não é o que ele quer.
a raiva que ele não deve ficar. Né? E é muito sério, porque Muito cada, sério. cada palavra que a gente lança vai ser cobrada num determinado momento. É muito Com forte, certeza. né? É muito forte. E as músicas? Como que tá as composições? Isso eu acho legal, porque a gente fala, e depois a gente vai falar de música, porque não é só sobre música, né? Como estão as composições? Então, isso vai muito daquilo que você me falou agora e me perguntou agora. Existe técnica para compor. Você pode manipular. Exatamente. Qual é o hype da composição? O que está sendo falado agora que a música que viralizou? Vou escrever sobre o assunto. Mas sempre na minha trajetória de escrever foi aquilo que Deus está querendo falar naquele momento e o que ele já me deixou claro que eu tenho que falar na palavra. Então, meu primeiro projeto gravado, o projeto se chama O Salvador, que era um CD, o primeiro e único, porque depois nunca mais teve CD. Então, a mensagem falava toda sobre arrependimento, Jesus te ama, ele veio para te salvar, na cruz ele morreu por você, e vamos celebrar isso. Era isso. Depois disso, Deus começou a me dar algumas outras canções específicas para o momento. E hoje, tudo que eu tenho composto tem se voltado para a volta de Cristo, né? Sobre sermos preparadores do caminho para a volta dele. Então, a gente lançou um projeto ano passado, que foi uma sessão acústica, com 3 canções. Esse ano, agora, a gente está lançando, está nesse nesse momento de lançamento, que nós estamos lançando essas canções. Então, nós já lançamos Ele Venceu, que fala sobre a vitória de Jesus, e ele vai voltar vitorioso. Sobre Reconhecido, que é uma música talvez a mais forte que eu já escrevi até hoje, que essa canção fala exatamente do texto de Mateus, onde nós vamos nos aproximar do Senhor apresentando tudo, e ele fala assim: afasta-te de mim porque eu não te conheço. E quando essa música bateu em mim, eu falei assim: cara, eu tô fazendo tanto, será que eu tô fazendo e não tô sendo conhecido por ele? Né? O que me faz ser conhecido por ele? E gravei essa música, a gente lançou recentemente com uma amiga, a Gi Solomão, que é a esposa do meu baterista, o Bruno também. E foi muito legal. E agora, recentemente, muito recente, a gente lançou Quando Eu Olho Pra Ti, junto com o meu amigo também, Thales. Muito linda essa música. E que fala dessa contemplação do Senhor e tá baseado em Apocalipse. Que quando nós olhamos pra ele, a gente lança as nossas coroas, a gente vê que título, plataforma, estrutura, nome, relevância, de que família eu sou, nada disso importa. Perde o Quando valor. Tudo perde valor quando Tudo nós perde estamos valor. diante da presença dele. Então, essa é a canção. Nós vamos lançar agora uma regravação da música A Voz, que é a música baseada em Isaías 40, que foi quando Deus falou comigo que eu tinha que seguir sobre isso, que foi lá em 2017. E agora a gente vai trazer ela nesse formato. E eu tenho trabalhado muito nisso. Tem algumas composições aí em andamento para projetos futuros de gravação, mas enquanto eu senti que esse é o tema, nós estamos falando muito sobre isso. A volta de Cristo, quem ele é, olhar para ele, o reino dele, arrependimento, quem nós somos, olhar para nós mesmos, sabe? Para esse lugar de atenção, de chamamento. Não é um lugar tão confortável, mas é esse lugar de chamar atenção, assim, sabe? E como que tá a expectativa aí para os próximos projetos? O que o Guilherme quer daqui um tempinho aí? Então, O que o Guilherme tá buscando aí? dentro disso tudo nasceu o projeto Isaías 40, né? Que é um projeto que tem como objetivo esse encorajar, despertar as pessoas para ser preparadores do caminho para a volta do Senhor. A princípio, esse projeto foi pensado só para ministros de louvor, então a gente fez alguns encontros só para isso, mas depois, por conta das demandas e das pessoas que tiveram interesse, Deus foi abrindo, né, alargando nossas tendas, e hoje a gente fala com todas as pessoas que entendem que tem um papel a ser cumprido para a grande comissão. Então vamos falar sobre isso. Vamos como ser esses preparadores. Então, dentro dessa temática, né, dentro de tudo isso, o projeto foi crescendo. A gente começou a sair de Rio Preto também para fazer essas imersões em outras cidades. E devido à gravidez e ao nascimento da nossa filha, a gente deu uma pausa. E uma expectativa muito grande é a volta do Isaías 40, que é esse projeto que Deus colocou no nosso coração. E agora ele vai voltar um pouco diferente, não só nessas imersões, nesses encontros que a gente fala, né? Então, no primeiro a gente falou muito sobre o caráter aprovado por Deus, né, para o músico. Depois a gente trabalhou sobre adoração profética. Depois, quando a gente abrangiu tudo, a gente trabalhou sobre a vida, ministério e chamado de João Batista, né?
agora a gente está trabalhando tudo em cima de Mateus 7, que é sobre esse, não é pelo que eu faço, mas por quem eu sou, só que nós temos que dar frutos, então nós estamos trabalhando tudo nisso. E hoje eu tenho a alegria, né, de falar que o Projeto Isaías, ele está saindo desse momento só imersão, mas ele está também se transformando e caminhando para se transformar numa plataforma de ensino. Então a gente entende que nós precisamos dar essas ferramentas para as pessoas sobre realmente, não o que elas têm que fazer, mas como elas têm que fazer, para aquilo agradar a Deus, né? Então, o Projeto Isaías 40 está crescendo, está se desenvolvendo, e nós temos aí uma ideia para o ano que vem ir para alguns lugares, e dessa vez a gente tenta sair do estado de São Paulo e tentar em alguns estados específicos, se Deus quiser a gente vai estar fazendo isso. E dentro da música, a gente tem um projeto aí em sonho, em andamento, que é fazer um primeiro projeto, porque eu sempre gravei em estúdio e fiz essas lives com um instrumento e voz. Mas a gente está trabalhando aí para no ano que vem, se Deus permitir, a gente fazer uma gravação completa, banda, com a igreja, com todo mundo. E a gente está com muita expectativa, sem muita pressa, mas porém andando no ritmo que Deus tem nos dado para levar com esses projetos aí. E tem sido coisas muito interessantes que Deus tem feito. A gente está vendo que vai além só da música, mas a música tem um papel fundamental. Mas Deus está nos levando a fazer algumas coisas. E eu sou uma pessoa que as pessoas às vezes olham para mim e tentam me acelerar, assim, sabe? Eu falo assim, calma que nós vamos no ritmo de Deus mesmo. Só que eu estou muito contente e animado para isso, para a gente fazer esse projeto com a banda em relação ao louvor e para terminar de desenvolver essa plataforma e voltar com os encontros imersivos do Isaías 40 agora no próximo ano. Então, o Isaías 40, ele nasce nessa necessidade de realmente resgatar mais Joãos. João Batistas. João Batista. João Batistas. Eu entendo que Você assim, acha que tá faltando um pouco? eu acho que tá. Não um pouco, bastante É. até. Graças a Deus e glória a Deus, tem muita gente na visão. Eu também acredito que tem muita gente na visão. Mas eu também vejo muita gente fora da visão. Né? E não é sobre o fazer, mas é sobre fazer com o propósito errado. Então, às vezes, a pessoa tá até na boa intenção, mas tá fazendo com o propósito errado. Então, para mim, foi assim. Elias veio. E qual que era o papel de Elias na Bíblia? Trazer o povo de volta para adorar a Deus. Num contexto onde o povo já estava adorando a outros deuses, né? Sobre um reinado de Acabe e Jezabel muito terrível. Então, Elias, ele vinha, arrependam-se, voltem-se para Deus, né? E aí, quando João Batista vem, é profetizado sobre ele. Ó, o mesmo espírito que esteve em Elias vai vir sobre você. E aí, João Batista se aposta de Isaías 40 e fala assim, eu sou a voz que prepara o caminho para a volta do Senhor. E qual era a mensagem dele? Oi, meus filhos amados, não, ele, raça de víboras, se arrependam, porque o reino do Senhor está chegando. E aí, chega Jesus, nesse contexto, todo mundo achando, agora ele vem para reinar, agora ele vem para acabar com o Império Romano, agora ele vem para dominar e se assentar sobre o trono. E aí Jesus veio como uma ovelha muda, se entregou, morre por nós. Amém. Essa é lágrima nos olhos, né? A gente isso aí. precisa desse lugar. Lágrima nos olhos, coração quebrantado e entender que Jesus precisa de mais João Batista na Terra. Aquele que realmente vai andar com você, vai ir naquele deserto onde ele vai ensinar para você aquilo que realmente o Evangelho quer trazer para nós, que não é simplesmente sucesso por sucesso, não é simplesmente plataforma, não é simplesmente igrejas lotadas, mas são frutos de arrependimento que apontam para quem? Para Jesus, e Jesus é salvação. É. Eu acho que E existe o processo que tem que ser passado, né? É. Esse processo é que eu acho que as pessoas acabam se perdendo, né? E não deixando Cristo evidenciar nas vidas, nos projetos, nas coisas que você faz. Sim. Achei a gente fantástico. teve com você lá naquele sábado e... Só fechando esse assunto aqui. Aí veio João Batista, pregou e Jesus veio, né? Por amor se entregou por nós. Mas aí ele não fez aquilo que ele tinha que fazer, que era governar e reinar sobre o trono. E aí a conversa ele vai voltar agora. Só que essa volta é uma volta para reinar. Agora ele vem como um pastor para suas ovelhas, mas para um juiz para aqueles que não são não são suas ovelhas.
Ele vem para reinar, o governo dele vai ser pesado, agora ele vem de uma outra forma. E aí a palavra diz em Joel que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre toda a terra. Então se a gente junta a profecia de Malaquias, Isaías 40 e Joel 2, ali a gente tá falando, tá, agora existe um novo espírito de Elias que vai ser manifestado. E quem vai ser essa pessoa? Vai ser Elias? Vai ser João Batista? Não, agora somos todos nós. Sobre toda a carne vai se manifestar. Então nós temos que entender que para essa volta de Cristo agora, nós somos esses João Batistas, nós somos esses Elias. E aí, interessante do que vem de Elias, né? O ministério de Elias, ele vem acompanhado por sinais, né? Então assim, nós precisamos hoje de ministros que vêm acompanhados de sinais. Sinais e maravilhas que Deus fazia, Deus vai fazer hoje também. Então Isaías está muito nesse papel, em fazer com que as pessoas entendam, cara, você é o próximo João Batista, você é aquele que está preparando o caminho para a volta do Senhor nesse tempo. Então para de fazer porque você está querendo fazer, ou porque é bonito, ou para que você seja visto, ou que para agora venha para você. Mas não, o apontamento ele está voltando, né? Só fechar esse... Então, o Elias, João Batista, e agora é você que está assistindo a gente, que é o responsável por ser esse preparador. E esse ajuntamento é necessário, galera. É isso que a igreja precisa fazer, é sair desse lugar, né? Sair desse lugar de depois vocês cortam aqui, apostasia e de paralisia. Eu acho que a igreja tem que sair dessas quatro paredes, assim. E eu acho que o problema mais sério hoje da igreja talvez seja a distração. Tá muito distraída com as coisas, com a beleza, com os resultados, com como eu tô aparecendo. E não é errado ter, gente. Nós temos que ter, porque se Deus é dono de tudo, nós temos que usar tudo para ele. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ser uma distração. Quando isso se torna uma distração e você tira o olhar do seu objetivo, você vai apresentar um fruto que ele vai falar, beleza, receba esse fruto, mas você que fez o fruto aí, eu não conheço você. Eu tenho uma pergunta meio polêmica. Vai que eu vou separar as perguntinhas enquanto você sobre fala. Isso aí. A questão do mercado gospel hoje, né? O que você acha, assim, que tá mais difícil? Porque, assim, tá mais espiritual ou o mercado gospel hoje ele tá mais comercial? O que você me fala como um músico? Você é itinerante, você que viaja, compõe, faz belíssimas músicas. Como você vê o mercado hoje? O mercado ele tá mais espiritual, com realmente músicos pensando em glorificar o nome do Senhor nas letras, nas músicas, ou realmente acabou se tornando um mercado muito comercial? O meu preço é isso, para poder chegar até lá, eu cobro isso ou não cobro, sabe? Ou me abençoa ou não abençoa. Mas o que você vê esse mercado? O mercado existe e ele é fundamental para o sobrevivimento de um artista cristão. Então ele precisa existir. E como todo mercado, existem os frutos bons e os maus frutos, né? Eu acredito muito, e eu não sei se é porque eu me inspiro e consumo esse tipo de conteúdo, que hoje, graças a Deus, nós temos muitos artistas, e eu falo artistas porque trabalham com arte, mas eu tenho muitos artistas que estão no propósito correto, e que estão inseridos no mercado, só que não se corrompem pelo que o mercado oferece, no sentido de luzes, palco, orgulho. Então, eu acredito que tem muita gente hoje, graças a Deus, caminhando nesse sentido. Legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê algumas hipocrisias. Tipo, eu e minha esposa, o YouTube ofereceu um vídeo pra nós ali. E nós começamos a olhar aquele vídeo e a gente falou assim, gente, qual é o propósito de uma pessoa estar cantando uma música com essa temática cristã dentro desse contexto, sabe? Esse palco, essa roupa, isso aqui não condiz nem com a letra do que a pessoa tá cantando. Então, assim, infelizmente também é muito os que estão usando o mercado, porque o mercado gospel, da música gospel, é um mercado muito consumido. É um dos maiores, né? De consumo. E são consumidores fiéis. Não a galera que ouve. Ouve muito. Consome muito. Então, assim, é um mercado que também dá muito dinheiro. E muitas pessoas usam dessa plataforma errada, e é muito triste ver isso. Mas, graças a Deus, e eu acredito muito que Deus, nesses últimos dias, está levantando uma geração que entende que precisa disso, né? Que precisa disso, só que não se corrompe por aquilo que isso pode oferecer, mas tem os olhos voltados para Deus. Até mesmo para aqueles que estão começando agora, né? Não se ilude, gente, com essas coisas.
É importante. Mas infelizmente tem essas duas moedas aí, esses dois lados da moeda no mercado. Entendi. E se você não tomar cuidado, ele te seduz. Ele te leva pra um lugar... Atrativo, né? É. Vamos às nossas perguntinhas. Vamos responder a galera que, graças a Deus, a galera lá entrou, mandou as perguntinhas. Então vamos começar. Lucas Brandão mandou assim, ó. Qual a próxima música? Já tem algo em mente que a gente tem pra falar pro Lucas? A próxima desse projeto... Um abraço, Lucas. A próxima desse projeto é da sessão acústica, é a música Voz, que é a regravação. E estamos orando, como eu falei, pro ano que vem a gente fazer a gravação desse projeto, que a nossa ideia é juntar essas músicas da sessão acústicas com mais 3 músicas novas para esse projeto específico. Então nós estamos trabalhando nisso aí. Próxima pergunta. Juliana Dalmazo. Essa. Qual a sua experiência mais doida com Jesus? Vixe. Difícil essa pergunta, Ju. Mas, porque a gente, graças a Deus, né, a gente tem várias experiências, né? A pessoa que vive de uma experiência só com Jesus, é bom a gente pensar, uai, tô precisando de ter mais. Mas eu acho que uma das experiências mais doidas, foi isso que ela falou, esse termo? O termo que ela usou, né? Eu vou ser óbvio. Que a gente tá sempre esperando coisas muito sobrenaturais, né? E já aconteceram. Muitos sonhos, experiências onde eu tive a oportunidade de estar em lugares que meus olhos humanos falariam, mano, quando você vai pra um lugar desse? Mas eu acho que a experiência mais doida que eu tô tendo com Jesus ultimamente tá sendo ser pai. Então eu vou ser atual. E pra também não ser muito comprido aqui nas respostas. Mas eu acho que estar sendo pai tá sendo uma das experiências mais loucas que eu tô sendo com Jesus. Exatamente por aquilo que eu falei no começo. Por estar entendendo muita coisa sobre Deus. E tá aprendendo muita coisa. E cada dia é uma coisa nova. Então ser pai pra mim tá sendo a experiência mais doida que eu tô tendo com Jesus. E eu concordo. A gente que é pai, a gente concorda, viu? Porque realmente é assim. Eu posso até fazer uma pergunta sobre isso aí, achei legal. Que assim, eu também tenho um menino pequeno, 2 anos de idade, ele também tem uma menininha de 1 aninho e pouco. E assim, eu tenho essa pergunta para te fazer, questão sobre a paternidade. Define uma palavra sobre a paternidade na sua vida hoje, e qual seria ela? A primeira que vem na cabeça é responsabilidade. É a primeira que vem na minha cabeça. Do aspecto pai. Mas eu acho do aspecto do que eu tenho aprendido é dependência. Então eu tenho aprendido muito sobre dependência por conta de enxergar a dependência da minha filha e o quanto eu tenho que fazer por ela que ela é dependente. Então, da ótica do pai, é uma responsabilidade muito grande, é um amor muito responsável, de muito cuidado, de muita entrega. É entrega sacrificial mesmo. Tipo, porque a gente fica cansado, a gente tá destruído, não dorme, não sei o quê. E é o tempo inteiro ali, agora a criança corre, ela já anda, ela já bate na cara, ela já é um tropé. Então é muita responsabilidade, muita entrega. Só que o que eu mais tenho aprendido é essa questão de dependência. Porque, cara, pra tudo ela depende de mim. E aí toda hora eu falo pra minha esposa assim, eu falo assim, gente, Deus deve ter uma paciência com a gente. Porque se a gente for igual a criança é com a gente, porque eu acho que é isso que acontece... Deus tem que ter muita paciência, porque a gente depende completamente e a gente sempre vai pro lado errado. E ele fica, calma, isso não. Tanto de não que eu tô falando, gente, nunca falei na minha vida, tanto de não que eu falei em 1 ano. Não, aí não. Não pode? Então eu acho que a dependência tem sido o que eu mais aprendido, assim, com paternidade. Legal, bacana. Bom, próximo, a Ju também. A Ju mandou bastante. A Ju foi engajada. Como compor? Como compor? Temos estratégias pra isso. Mas a forma que você não erra é cantando a palavra. E todas as minhas músicas, todas, tem referência bíblica e eu sempre tento colocar o que a palavra tá falando pra cantar. Se Deus for muito específico pra mim eu escrever sobre algum tema, né, específico, eu vou estudar a Bíblia pra entender o que Deus fala sobre aquilo e vou falar. Já fiz uma música sobre suicídio, já fiz uma música para um aniversário de uma igreja, então era uma música de comemoração. Mas sempre as minhas músicas que eu coloco nos repertórios e que eu gravo, toda a minha principal estratégia é cantar a Bíblia. Então pegar ela, cantar ela, entender contextos e escrever sobre o que a Bíblia está falando. Eu acho que isso seria o fundamental assim, para você que quer compor.
Não tente buscar coisa que vem de você, já busca o que a palavra tá falando, entendeu? Se for algo muito específico, vai nascer de forma natural. Mas que tenha coerência bíblica, coerência teológica, então tá com a Bíblia na mão é sempre fundamental para compor. E das suas músicas que você já fez, que já compôs, qual delas foi a mais difícil de compor? E por quê? Em aspecto técnico ou aspecto pessoal? Pessoal, vai. A Reconhecido. Que foi essa recente. A música... Assim, cada música marca um momento. Tem uma música que chama Em Ti Avançarei, que foi num momento de confronto muito grande que eu tava. E essa música foi muito difícil pra mim. Tem uma música que chama Nova e Esperança, que foi no processo da minha quebra. No momento que eu fui muito pisado por Deus, eu tipo, vamos amassar essa uva para sair o suco, né? Então, essa música me marcou muito nisso. Mas eu acho que a música mais difícil, atual, foi a Reconhecido. Por ela tocar numa ferida muito desconfortável. Fala um pouquinho. Que é essa ferida do eu tô fazendo, mas não sou reconhecido, sabe? Até brinco, já falei isso nas minhas redes sociais, que uma das vezes que Deus falou muito sobre isso, eu tava na esquina da minha casa, posso falar o nome do lugar que eu tava vendo, e tava na frente do McDonald's. E aí o Espírito Santo me falou assim, você acha que o dono da franquia do McDonald's conhece quem implantou essa loja aqui, conhece os funcionários dessa loja, conhece o gerente dessa loja? E eu virei e falei assim, com certeza, o dono Blaster, dono da franquia lá toda, não, né? Ele virou e falou assim, os caras não estão trabalhando pra ele? Não estão dando dinheiro pra ele? Não estão servindo aquilo que ele oferece? Aham, só que ele não conhece. Será que você tá fazendo pra mim, no meu nome, só que eu não te conheço? E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Então, como ser conhecido por ele, né? E aí eu fui pensando, quem ele conhece? Ele conhece quem tá ali na mesa dele. Ele conhece quem tá ali, pelo menos na unidade onde ele está, no escritório administrativo onde ele tá. Então eu falei assim, desde esse momento me desconfortou, porque eu falei, cara, eu faço. Só que e se Deus não estiver me conhecendo? E se eu estiver sendo só um objeto fazendo alguma coisa no nome dele? Mas essa ótica de fazer e não estar sendo reconhecido era de que maneira? O que passava na sua cabeça? Um desespero do tipo, gente, eu sei que eu tô fazendo. Mas você não estava sendo reconhecido por Cristo ou pelas pessoas? Por Deus. Então, é realmente chegar na frente dele e ele falar assim, nossa, mas no teu nome eu fiz isso. Ele fala assim, mas eu não te conheço. Porque muitas das vezes a gente fala, meu, não tá acontecendo. E às vezes a pessoa fala, não tá acontecendo porque eu não... Não, é por Deus. É por Deus mesmo. O incômodo vem disso, gente. Não busque a aprovação das pessoas, busque a aprovação de Cristo mesmo. Então, assim, o incômodo foi esse, cara, eu estou fazendo, e eu sei que eu estou fazendo, e eu sabia que eu estava num momento de fazer muita coisa. Só que aquele momento do secreto, aquele momento do intencional, o que eu falei, né? Às vezes a gente faz devocional e lê a Bíblia muito no automático. E beleza, então eu coloco lá no meu check, li a Bíblia, postei aqui o meu versículo, fiz aquilo que eu tinha que fazer. Cara, mas o que Deus está querendo é que você para e fica chorando na presença dele, sem ele falar nada, sem... Eu falo, eu choro, peraí. Mas sabe esse momento que você gasta assim, ó, que você fala, cara, agora é só eu e ele, o que você quiser falar, não tem nada pra falar, eu só tô aqui, eu quero te sentir. É isso. E é isso que vai fazer a gente ser conhecido por ele, não as obras. As obras, elas são uma evidência da nossa intimidade. São frutos do nosso relacionamento com Deus. Mas o que vai fazer a gente ser conhecido naquele dia não é o que a gente faz, mas é o que a gente é. Então isso foi me mexendo, sabe? E eu fui colocando isso, cara, será que eu tô sendo conhecido ou não? E aí minha oração desesperadora era, Deus, por favor, que o Senhor me reconheça. Não reconheça só meus frutos, mas reconheça aquilo que eu tô fazendo. Quem sou eu, né? Você não começou a chorar na frente da menina do drive, não, né? Não. Isso é porque eu quis entrar do segurada. lado de fora. Eu fiquei do lado de fora. Subiu o vidro e falou assim, agora eu vou chorar. Agora, calma. Baixou o vidro. Meu pedido, por favor. Mais ou menos assim. Um Big Mac. Mas não chorei. Porque a gente... Mas já cantei lá dentro do Mac. A gente que é crente passa por umas situações assim, né? Do nada tá chorando. É. Do nada a esposa olha, o que tá acontecendo? Ela não tá sabendo de nada. Gente, você tá recebendo uma conexão com o Senhor. Ontem foi muito engraçado, porque hoje, essa semana eu vou ministrar, né? E aí eu tava ouvindo uma das músicas que eu vou cantar. E é uma música muito pesada também, que tá falando sobre buscar o olhar de Cristo pra mim, mais do que tudo que eu possa ter. E eu tava ouvindo essa música no carro, e é uma música pra cima, não é uma música tão lenta. Eu comecei a cantar, de repente,
no carro, eu cantando, tipo, rápido. Eu comecei a chorar e eu segurei e falei assim, ela falou, o que foi? Minha esposa, eu falei, não, vou começar a chorar aqui, não quero. Ela, chora. Eu falei, não vou chorar não. Ela, chora. Aí eu comecei a chorar, e ela já chora também. E aí, tipo assim, é muito lindo isso de ter o Espírito Santo, sabe? Às vezes você tá tomando um café numa cafeteria e você começa a chorar. Tipo assim, outro dia eu falei assim, cara, as pessoas vão achar que nós estamos aqui terminando. Quebrando o pau. Ah, como foi ruim aqui nosso relacionamento, porque os dois chorando numa cafeteria. Eu e minha esposa choramos muito. E a gente chorando. E as pessoas, tipo, sem entender nada, o que a gente tava falando? Ai, quanto Jesus é bom pra nós, A sabe? sensibilidade do espírito, gostoso e eu demais. sou assim, né? Sou chorão. Vamos lá. Dos temperamentos eu sou sanguíneo, mas sou hemorrágico. Vamos pra próxima. No extremo. Quando terá o próximo encontro do Isaías 40? Em nome de Jesus, ano que vem nós vamos ter a nossa primeira imersão novamente. Só que esse ano nós estamos esses 3 últimos meses, nós estamos realizando alguns cafés. E esses cafés, que foi o que vocês participaram lá com a gente. Muito bom, galera. Muito legal. É um evento muito restrito, que no máximo 20 pessoas, mas a gente acredita que de 10 a 15 fica melhor ainda, só que a gente está abrindo. E esses cafés são para a gente conversar sobre a palavra, ter momento de comunhão, louvor. O pós ainda é mais legal do que o momento ali, né? Mas, então, o próximo encontro a gente segue aí nas redes sociais e fique atento que o de outubro e o de novembro a gente vai postar quando vai ser o café. Mas a imersão mesmo, o evento, a gente já tá programando uma data para o começo do ano que vem também. Aproveitando a deixa do Guilherme, eu vou pedir para você se inscrever no canal do Decisão Podcast. Se você quer ver esse episódio que está sendo gravado hoje, você precisa ir lá no canal, se inscrever e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo que é postado lá. A gente precisa pedir. Se inscrevam, pessoal. Se inscreva, galera. Vamos se lá. inscreva. Todo mundo. Segue Isso o aí. Guilherme, segue o Decisão Podcast, dá aquela força para nós, para a gente poder ser esse Avançar, canal de avançar. comunicação a serviço É. do reino de Deus. É isso. Agora, para nós finalizarmos, tem mais algumas aqui. João Paulo... Não, antes é a Raíssa Caroline. Quando e como foi descobrir o propósito de Deus? Eu acredito que ela perguntou aqui. Quando e como? Eu descobri o meu Seu propósito. propósito, Deixa eu tentar ser rápido, aqueles. Mas eu acho que o caminho vai mostrando. O caminho vai mostrando. Eu nunca fui engessado numa ferramenta. Então, por exemplo, vocês perceberam aqui que eu comecei com louvor, de repente foi pra palavra, de repente líder de jovens, de repente criador de um conteúdo, de um projeto que vai virar uma escola. Então, tipo, eu nunca me coloco numa... eu tenho essa caneca, eu vou usar só essa caneca. Se Deus, de repente, virar pra mim e falar que eu não vou usar essa caneca e vou usar o celular, eu vou usar o celular. Mas o meu propósito foi muito legal. Porque um dia eu tava conversando com um amigo que é pastor também, né? E amigão mesmo, padrinho de casamento. Thiago Baeta, um abraço pra você, amigo. E ele tava me falando, ele falou assim, Gui, qual é o versículo que te move? Que move a tua vida? Não o momento que você está com Deus, o versículo que move a tua vida. Eu virei e falei assim, nunca parei pra pensar nisso. E ele virou e falou assim, o meu é esse. E aí ele falou o versículo dele, que tá, se eu não me engano, se eu sou bom de memória, é algum de Romanos 8. Que é o dele. Um dos versículos que estão lá naquele texto, que é perfeito também. Aquele capítulo é incrível. E aí, quando ele me falou assim, ele falou assim, tudo que eu faço na minha vida, eu penso nesse versículo e falo, tá, esse é o meu propósito, é viver isso. E ele virou e falou assim, sempre vai existir, ou quando você buscar isso em Deus, sempre Deus vai te dar um texto, porque a nossa vida é baseada na palavra, sempre Deus vai te dar um texto que vai reger aquilo que você faz. Então, ora em relação a isso. E aí eu comecei a orar em relação àquilo, e eu comecei a perceber que o que mais saltava no meu coração durante o processo da minha vida foi o Isaías 40. Né? Clichê, mas que fala, né? O Isaías 40 no versículo 3, que é a voz que prepara o caminho para a volta do Senhor. Quando eu entendi isso, Raíssa, eu comecei a intensificar minha vida. Por que agora está nascendo uma escola, uma plataforma digital de ensino? Porque eu sou o quê? Um preparador de caminho. E olha uma coisa interessante, que quando eu entendi isso, Deus me falou. Às vezes, tem pessoas que vão passar por esse caminho e ser mais reconhecida do que você. Do que eu, no caso. Porque eu não sou o que vai ser reconhecido, mas eu vou ser o que prepara o caminho.
O que prepara o caminho sofre mais. O que prepara o caminho vai desbravando um lugar que ninguém chegou, então vai doendo, vai sendo mais cansativo. Às vezes não é reconhecido, fica fácil pro restante caminhar depois de chegar ali. Mas eu comecei a entender, talvez eu não sou o cara que vai estar em evidência, mas eu sou a ponte. Então agora, como ponte, o que eu faço? Então tudo que eu canto, todas as minhas linhas de composição, o que eu faço no meu projeto, quando eu olho para minha casa, eu falo, eu sou um preparador do caminho aqui, como eu estou preparando minha casa para a volta de Cristo? Amém. Né? Então, uma das conversas difíceis que a gente teve, se a gente chega num nível de perseguição, que a pessoa vem e coloca uma metralhadora na minha cabeça e fala, eu vou matar seu marido, você vai negar Jesus ou você vai aceitar? Se colocarem uma arma na cabeça da nossa filha agora e atirarem nela para matar, É muito forte. Forte isso. como a gente vai estar preparado para isso? E a gente senta e a gente conversa sobre isso. E a gente pede, Deus, por favor, nos dê força pra falar, mata minha filha, mas eu não nego Jesus. Amém. Que a gente não passe por esse momento. Mas tudo no meu propósito agora é preparar o caminho. E aí eu vou mudando as ferramentas, mudando as estratégias, mudando a forma de falar, mudando o jeito de expressar isso, mas entendendo que eu sou um João Batista. Eu preciso preparar o caminho. Que você entra nessa evidência, da mesma forma que você está construindo, Vixe, eu- da mesma forma que você está construindo, está edificando, se você der um vacilo, você também pode destruir. É. Então, é a importância dessa importância da gente saber isso aí. Então busque no Senhor algo que vai reger sua vida e você usa todas as ferramentas e oportunidades que Ele está te dando nesse momento para fazer aquilo que Ele tem que fazer através de você, entendeu? João Paulo Corlim, acho que é João Paulo Corlim. Você sempre foi do louvor, você já respondeu aqui que sim, desde pequenininho, né? Desde o retro, projetor. E como foi a primeira composição? A primeira composição eu lembro, cara. É uma música que eu coloquei nesse projeto Salvador, eu reformulei ela o ritmo, porque era muito engraçado. Mas eu tava não era um acampamento, era um dia que o pessoal da equipe de louvor, que minha mãe e meu pai faziam parte, se reuniram numa chácara. E aí, eu, graças a Deus, já, igual eu tô falando, eu sempre vivi muitas experiências incríveis com o Senhor, várias coisas legais na minha vida. Mas, nesse dia específico, eles estavam louvando, eles estavam cantando, e nesse momento que eles estavam cantando, algo começou a incomodar muito no meu coração sobre... Era uma sensação, eu era muito pequeno, eu tinha 7 anos. 7 para 8. Era uma coisa muito assim, tem algo que vai sair de você agora. E aí eu peguei uma Bíblia, pequenininho, e saí. Eu não consigo lembrar o lugar, mas eu lembro que era uma cadeira de plástico branca e era um lugar que tinha uns coqueiros, assim, que eu saí no meio de um campo, perto de um campo de futebol, dessa chácara. E eu lembro que eu sentei e eu abri a Bíblia e lá tava, amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. E aí eu peguei, olhei aquilo e comecei, amo o Senhor, porque Ele ouviu meu clamor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. E eu comecei a cantar a palavra. E aí eu peguei e comecei a escrever aquilo que eu tava, tipo, cantando. E aí depois a gente transformou essa música e ela ficou bem animada. Amo o Senhor, porque Ele ouviu meu clamor. Só que eu quis colocá-la no primeiro projeto por ter sido a primeira música que eu escrevi. E aí isso foi muito marcante pra mim, porque foi nesse momento. E depois disso, minha mãe tem provas, né, disso. Eu me trancava, assim, no quarto. E foi um momento muito legal, cara. É muito lindo, assim. Não a mim, mas a Deus toda a glória. Mas era muito legal, porque eu me trancava dentro do quarto. E eu abria a Bíblia e cantava. Eu escrevia. Eu escrevi umas 10, 15 músicas por dia, criança, sabe? Música Olha estranha, que não dá pra cantar, mas tipo, eu escrevia, eu ia compondo. E eu acho que desde esse momento, com esse processo todo, eu fui me aperfeiçoando, fui entendendo sobre ritmo, fui criando essas coisas na minha cabeça, tipo, entendendo sobre, e fui aperfeiçoando a linha de composição, mas sempre assim, ó, a Bíblia na mão, vamos cantar ela, e aí vai acontecendo, sabe? E a primeira composição foi essa, foi a música Amo o Senhor, e Muito lá lindo. nessa chácara aí. Foi muito legal essa experiência. Lembra a idade que você falou? Você falou Então, eu acho que era tipo uns 7 a 9 anos. Tava nesses bem pequenininho Bem mesmo. novinho. Que a letra tava zoada, não sabia escrever direito. Eu lembro que eu riscava na Bíblia porque eu sabia, tava entendendo ler aquilo ali. E foi nessa fase aí, bem pequenininho. Show de bola. Top demais. E aí, o que vocês acharam do papo? Cara, eu queria fazer uma Uma última? última pra ele. Então vamos lá. Eu espero que as pessoas tenham gostado também. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus. O que o Gui Fabiano falaria
pra você 10 anos atrás? Há 10 anos atrás. Para de chorar. Tá, seja mero chorão. Eu acho que o Gui falaria pro garoto de 10 anos atrás que tudo que aconteceu na vida dele teve um motivo. Que Jesus Amém. é tudo que ele tem. E que o olho dele nunca pare de chorar por conta dele. E que ele Amém. seja o mais importante. Independente da onde o Guilherme chegou, da onde o Guilherme vai chegar, do que ele vai fazer. Mas que os olhos dele sejam sempre em Jesus. E nessa preocupação, mesmo sendo falho, mesmo tendo defeitos e sendo pecador, nós erramos o tempo inteiro. Mas que os olhos dele sempre estejam em Cristo, buscando ser mais parecido com ele e levando esse objetivo de fazer com que as pessoas vejam Cristo através da vida dele. Que quando o Guilherme for visto, independente de por quem ele for visto, que as pessoas não vejam ele, mas vejam Cristo através da vida dele. Eu acho que esse é meu maior objetivo da vida. Que Jesus seja visto através de mim, porque eu Amém. não tenho nada pra oferecer, gente. Eu não tenho nada. Mas Cristo em mim pode oferecer pras pessoas que estão comigo muita coisa. Mas, e é isso. Eu acho que eu diria isso. Cara, mantém um olho em Jesus e entende que ele tem que ser visto através da sua vida. Vai acontecer um monte de coisa aí, só que faz parte do processo. Amém. Que ele seja sempre o centro de tudo. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Nós ficamos muito felizes em receber você aqui hoje no Decisão Podcast. Que Deus continue abençoando a sua jornada, a sua vida, o seu casamento. Amém. E pode chamar, viu, pastor? Pode convidar o irmão aqui que eu Tá acredito que ele foi preparado. aprovado. Entendeu? Com certeza. Glória a Quem Deus. somos nós para falar isso, mas os frutos, né? O Senhor está conosco, o Senhor está na vida da família. Tem uma menininha muito bonitinha. As crianças é tudo na nossa vida, né, Guilherme? Fico muito feliz de ter conhecido você. Também. O Edmilson também, nós estávamos falando sobre você esses dias. Falando bem, viu? Ah, tá Pode bom. ficar tranquilo. Eu tava sentindo a orelha meio vermelha. Falando bem, nós ficamos felizes de conhecer, de ter essa conexão, de somar para o reino de Deus. E conte com a gente. Conte com o Decisão Podcast E contem comigo também. para fazer as divulgações. E você, galera, entenda que esse canal ele foi criado para trabalhar em prol do reino de Deus. Nos ajude nas conexões, nos ajude se inscrevendo no canal, nos ajude compartilhando os links, compartilhando a palavra do Senhor, para que essas informações, para que esse conteúdo chegue ao número maior de pessoas. Esse é o objetivo, nós temos um meio para que Jesus seja alcançado em todas as vidas. Este foi mais um Decisão Podcast. Deus te abençoe e até o próximo. Deus abençoe, pessoal. Até mais. Um abraço.